Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Obrigado a você em qualquer cidade do Brasil ou mesmo no exterior, através da internet, assistindo o programa Bíblia Fácil. Nessa temporada, estamos aqui na Clínica Adventista de Vida Natural, em São Roque, no estado de São Paulo. Nós estamos com um grupo de 10 convidados que vieram de diversos estados brasileiros para que ao longo dessas semanas pudéssemos desfrutar um pouquinho mais do estudo do livro do Apocalipse. E você é muito bem-vindo para participar também desse estudo. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 10. E aí, nesse capítulo, o tema que vamos estudar, João e o livrinho. Esse é o tema que nós vamos estudar. Nós temos um hábito de sempre orarmos antes do estudo da Bíblia. E eu quero convidar você que está aí em casa e vocês que estão aqui também, para que nós oremos, buscando a bênção de Deus para mais um estudo. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos abri-la e queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender as verdades desse livro. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 10 é um tema muito especial. Vamos começar ler o primeiro verso e assim compreender qual é a mensagem deste capítulo. Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Em um primeiro momento, João vê um anjo forte, ele está envolto em nuvens, descendo dos céus, e diz também que ele tem o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto brilhava como o sol e as pernas como colunas de fogo. Eu não sei se você se lembra, mas no primeiro capítulo de Apocalipse, quando João tem uma visão de Cristo, esses mesmos elementos lá estão. O Cristo que João visualiza no primeiro capítulo tem um rosto que brilhava como o sol, os pés semelhantes a bronze polido, e agora aqui no capítulo 10 aparece um outro detalhe. Ele tem o arco-íris sobre a sua cabeça. Lembra do capítulo 4, quando estudamos sobre Deus no seu trono e o arco-íris sobre o trono? Assim nós entendemos de que esse anjo do capítulo 10 é o próprio Senhor Jesus. Essa expressão também usada, ele envolto em nuvens, é uma expressão que a Bíblia usa para se referir a Jesus. Lembra de Apocalipse 1,7? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Lembra de Mateus 24, quando Jesus disse, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus? Então, Cristo ele está sempre associado com as nuvens em sua vinda. E agora você tem esse anjo forte envolto em nuvens. Assim nós concluímos de que esse anjo é o próprio Jesus Cristo. Mas pastor, peraí, é Jesus ou é um anjo? Cristo é Deus, mas ele se apresenta às vezes como um anjo. Estão lembrados na visita que ele fez ao profeta Abraão? Ele apareceu para Abraão como um anjo. Está lembrado daquele momento que Josué foi orar a Deus antes de invadir a cidade de Jericó e um anjo do Senhor apareceu para ele? Josué adorou aquele anjo e ele recebeu a adoração. Quem era aquele anjo? Era o Cristo pré-encarnado, porque na Bíblia os anjos nunca aceitam adoração, mas aquele anjo do Senhor aceitou. Por quê? Porque era o próprio Deus. Aqui em Apocalipse mesmo, João vai tentar adorar o anjo interlocutor, que nós acreditamos ser Gabriel. E quando João vai adorá-lo, o que diz Gabriel? Olha aí o capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 10. Que diz aí? Prostrei-me ante aos seus pés para quê? Adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora quem?
adora a Deus. Os anjos na Bíblia, eles não receberam adoração. Mas aquele anjo lá de Josué, capítulo 1 até o 6, ele vai sim aceitar a adoração. Por quê? Porque é o Cristo pré-encarnado. Então o próprio Jesus às vezes se apresenta como anjo do Senhor. E aqui no capítulo 10 é o próprio Cristo que desce. O que diz mais então o Apocalipse no capítulo 10? Versículo 2 e 3. Esse anjo, que nós estamos identificando como o próprio Jesus Cristo, ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. O Apocalipse diz que Cristo agora coloca um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. O que significa essa posição? É uma posição de autoridade. Cristo domina sobre terra e mar. Ele é o Senhor absoluto. Interessante que no capítulo 10, Cristo põe um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Ele é a autoridade suprema. No capítulo 13, aparece uma besta que vem do mar e uma besta que vem da terra. Ou seja, estas bestas do capítulo 13 estão tentando ocupar o lugar que pertence a Cristo, que no capítulo 10 já é apresentado como tendo os pés sobre a terra e sobre o mar. Aí diz o texto sagrado que ele se posiciona e ele tem na mão um livrinho aberto. Que livrinho aberto é esse? Nós não podemos confundir esse livrinho aberto com os 7 selos que nós já estudamos aqui. Lá no capítulo 6, era um livro selado com 7 selos. E o Cordeiro abriu selo por selo. Agora é um livrinho que está aberto. Nós acreditamos de que esse livrinho aberto na mão de Cristo é o livro do profeta Daniel. Por quê? Porque na Bíblia é o único livro que estava fechado e em algum momento da história ele seria aberto. Deixe marcado o Apocalipse e vá para Daniel por um instante. Vá lá para o livro de Daniel, finalzinho do Antigo Testamento. Página 597. Na Bíblia que vocês estão usando aí. Página 598, melhor. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual a paginação que você está usando, mas nós vamos ler Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Qual foi a ordem do anjo para Daniel? Página 598, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Até quando? Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber vai o quê? Se multiplicar. O livro de Daniel é o único livro da Bíblia que teve uma ordem para que ele fosse selado. Agora, quando chegamos em Apocalipse, esse livrinho está aberto. Se em Daniel foi dito que ele seria aberto no tempo do fim, nós entendemos de que o momento desta visão, ela refere-se à chegada do tempo do fim. Cristo está no tempo do fim e ele tem aberto em suas mãos o livro do profeta Daniel. Por que nós podemos chegar a essa conclusão, além do fato de que o livro de Daniel tinha sido um livro selado? Porque esse livro agora passará por uma experiência muito interessante. João receberá uma ordem e esse livrinho será doce e depois amargo. Em que circunstância? Veja o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu, estou agora em Apocalipse 10, verso 8. A voz que ouvi vindo agora do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Versos 9 e 10. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, este é um livrinho agridoce. Na boca era doce, no estômago
amargo. O que é que representa este simbolismo de João comendo o livrinho que ele pegou das mãos do próprio Cristo? Se nós estamos identificando esse livro como o livro de Daniel, temos que buscar lá em Daniel a resposta. O que é que foi selado no livro de Daniel até o tempo do fim? Não foi todo o livro, porque você pega o capítulo 1, conta a história de Daniel sendo levado cativo para a Babilônia, e lá ele vai passar 70 anos de cativeiro. O que é que há de velado ou selado nisso? Nada, é a história. Você vai para o capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões. Deus o protege miraculosamente. O que é que está velado nessa história? Nada, é uma história. Então, o que é do livro de Daniel que seria selado até o tempo do fim? Seriam as porções proféticas, alusivas ao tempo do fim. E em Daniel, nós temos várias profecias. Uma delas é a que nós vamos estudar hoje. No século XIX, houve um grande reavivamento em torno do estudo da Palavra de Deus. Esse reavivamento ficou conhecido na história como o segundo grande reavivamento, principalmente nos Estados Unidos. Por que é que houve um grande fluxo de pessoas voltando-se para a Bíblia? Porque em 1780 tivemos o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue. Estão lembrados lá da abertura do sexto selo? 1780. Em 1798, o Papa foi preso. Aí todo mundo se perguntou, o que é que está acontecendo? A maior autoridade religiosa da Terra sendo presa? 1780. Quando foi em 1833, houve a queda de estrelas, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então todo mundo percebeu que um evento sobrenatural estava acontecendo, algo sobrenatural estava acontecendo, e isso fomentou um retorno para a Bíblia Sagrada. E entre essas pessoas que voltaram para a Bíblia, para entender os eventos que estavam acontecendo, estava um membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. Ele era membro da Igreja Batista e começou a estudar o livro sagrado. Quando ele chegou em Daniel, no capítulo 8, verso 14, ele deparou-se com um verso que ele não entendeu de que se tratava. E eu quero convidar você a lermos esse verso. Daniel 8, verso 14. Página 595. Página 595. Daniel, capítulo 8, verso 14. Miller chegou a esse texto e ele leu o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs. Estão lembrados que o mundo foi criado em 7 dias, mas lá em Gênesis 1, como é que está o relato da criação? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Lembra disso? Tarde e manhã, segundo dia. Olha, dá uma olhadinha. Marque Daniel, deixe Daniel marcado e vá agora para Gênesis, capítulo 1. Olhemos aqui o cenário da criação do nosso planeta. Gênesis capítulo 1. Olha o que diz aí o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 8. Chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, em todo Gênesis 1, a expressão para dia é tarde e manhã. Por que tarde e manhã? Porque na Bíblia o dia começa ao pôr-se o sol. Então, quando o sol se põe, começa um novo dia. Daí a expressão tarde e manhã. 12 horas escuras, 12 horas claras. Então, na Bíblia, uma tarde e uma manhã equivale a um dia.
Agora em Daniel 8,14 está escrito, até 2.300 tardes e manhãs. Então são 2.300 dias. E o santuário será purificado. Agora lembra do princípio de interpretação profética? Que cada dia vale para um ano literal? Se são 2.300 dias, o período profético então compreende o quê? 2.300 anos. Sim, Cataldi. Pastor, eu estive em Israel e tem um bairro lá chamado Mecharim, que é o bairro dos ortodoxos. Quando chega a primeira estrela no céu na sexta-feira, é uma correria desenfreada, eles não olham nem para ninguém, saem chutando tudo, entrando em casa de qualquer maneira. Não, é tão radical assim o princípio? Os judeus têm esse costume até hoje. Inclusive, em Israel, você sabe, em Jerusalém, tudo se fecha no sábado, certo? Então, eles obedecem até hoje o sábado. E nesse bairro tem uma loja que tem escrito em cima, essa loja foi fechada com a criação do Estado de Israel, porque eles não acreditam que o Estado de Israel possa ser criado por alguém que não seja o Messias, que para eles ainda não veio. Isso lá em 1948, né? É. Então, veja, os judeus entendem assim, o dia começando-se ao pôr do sol, como a Bíblia nos orienta. Então, Miller pensou o seguinte, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Miller não entendeu a profecia, e ele então foi para o livro de Êxodo, onde nós encontramos a ordem de Deus para a construção do santuário. Em Êxodo 25:8, Deus diz para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio do povo de Israel. E o povo de Israel, sob a orientação de Moisés, construiu o santuário. No santuário, tinham dois tipos de serviço. Um serviço chamado diário ou serviço contínuo. Que serviço era esse? Quando alguém em Israel pecava, trazia um animal até o santuário. Para cada tipo de pecado, havia um tipo de animal. Então, haviam pecados que podia ser uma ovelha, um cabrito, um bode, um touro, uma pomba, uma rola. Dependendo do pecado, tinha um animal específico. O pecador pegava esse animal, levava até o santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado e depois ele tinha que matar o animal. Então, este era o evangelho em símbolos do Antigo Testamento. E cada vez que um israelita matava um animal, ele olhava para esse animal, contorcendo-se às dores da morte, e via nele um tipo do Messias, que um dia viria a morrer por ele. A lição era, você pecou, você tem que morrer. Você não quer morrer? Traga alguém para morrer em seu lugar. Esse alguém vai morrer em seu lugar. E esse animal aponta para o Messias que um dia virá morrer em seu lugar. Todos os dias isso acontecia, na presença do sacerdote. Aí o sacerdote pegava o sangue desse animal, entrava dentro do santuário e lá ele aspergia um pouco do sangue na cortina que separava os dois compartimentos e também no chifre do altar de incenso. Molhava os 4 chifres com um pouco desse sangue. Simbolicamente, o pecado saiu do pecador, foi para o animal, e do animal, via sangue, foi para o santuário. Isso acontecia todos os dias. Com isso, o santuário era contaminado e precisava ser purificado. Quando? Uma vez por ano. Aí entrava em cena o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, que era chamado de lugar santíssimo, para fazer a expiação ou a purificação pelos pecados daquele ano. Esse dia era chamado dia da expiação, ou Yom Kippur, como os judeus chamam, dia da purificação. Que dia era este? Segundo a lei, 10º dia do 7º mês. Então, todo ano, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava em cena. 2 bodes eram trazidos à presença dele. Ele matava um bode e com ele fazia expiação pelo santuário. O outro bode ele enviava para o deserto e esse bode deveria morrer no deserto. Esse bode que morria representava Cristo. O bode que era solto no deserto
era um tipo de Satanás, que finalmente ficará preso e depois será destruído. Isso acontecia no dia da expiação. E quando o sumo sacerdote terminava esse ritual com os 2 bodes e havia feito a purificação do santuário, ele aparecia diante do povo e começava uma grande festa, que durava 7 dias, chamada Festa dos Tabernáculos, que eu mencionei para vocês algumas semanas atrás. Então esse era o ritual do dia da expiação. Miller entendeu tudo isso e ele chegou à seguinte conclusão: se Daniel 8,14 está dizendo que vão se passar 2.300 anos e o santuário será purificado, então a purificação desse santuário é a volta de Jesus. Então nós temos que nos preparar agora para a volta de Jesus. Mas como eu vou saber quando termina esse período? Miller precisava então de um detalhe. Ele precisava saber quando começaria o período, ou quando havia começado. Porque se Miller descobrisse a data inicial, ele somaria 2.300 anos e chegaria à data da volta de Jesus. As pessoas diziam para ele: mas Miller, você não pode marcar a data da volta de Jesus, porque Jesus declarou de que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Aí Miller respondia: Jesus é Deus? É. Deus não é onisciente? É. Então ele sabe a data da volta dele. E ele revelou para nós através dessa profecia. Assim Miller contestava os seus acusadores. Então Miller precisava agora encontrar a data inicial. E ele achou essa data aqui em Daniel. Abra sua Bíblia aí comigo, Daniel, capítulo 9. Olha para o verso 25. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O verso começa dizendo: sabe e entende, desde a ordem para restaurar, ou desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então aqui estava o evento. O início da profecia seria um decreto para restaurar e edificar Jerusalém. E Miller agora foi então para a história em busca desse decreto. E sabe o que data ele achou? 457 a.C. Esse é o decreto do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, autorizando o povo judeu a terminarem as construções de Jerusalém, que estava em ruínas, porque Nabucodonosor, que vivera antes no Império Babilônico, destruíra a cidade. Esse decreto aparece na Bíblia em Esdras, capítulo 7. Lá não tem a data, mas tem o decreto de Artaxerxes. E, por documentos extra-bíblicos, Miller chegou à data de 457. Agora, do período maior de 2.300 anos, Deus reservou para o povo judeu uma fatia de tempo de 70 semanas. Olha o que diz aí Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe o que disse o anjo para Daniel? Deus vai dar para você, Daniel, e para o seu povo, o povo judeu, 70 semanas de oportunidade para vocês se arrependerem. Se cada semana possui 7 dias, eu tenho que multiplicar 70 vezes 7. Eu chego a quanto? 490. Então, 490 dias foram dados para o povo judeu. Em se tratando de profecia, são 490 anos. Então, a partir de 457, o povo judeu teria 490 anos para se arrependerem de seus pecados. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós vamos entender quais os eventos que ocorreram durante essas 70 semanas. Daqui a pouquinho voltaremos. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com ele vamos subir.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 10, um livro que estava na mão do anjo. João recebe a ordem de comer, esse livro era doce na boca e amargo no estômago. Qual é o significado desse simbolismo? Nós temos um presente muito especial para você que contém esse tema e outros. Eu estou falando da revista Bíblia Fácil Apocalipse. Essa revista contém os temas que aqui estamos apresentando como tema de hoje e é um presente da Novo Tempo para você. Em qualquer lugar desse país, você pode solicitar essa revista. Nós podemos enviar para a sua casa através dos correios. Você precisa ligar para o nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, DDD 12 21 27 3121, ou então acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Num prazo de 15 a 20 dias, essa revista vai estar chegando em sua casa. É um presente da Novo Tempo para vocês. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falamos que Miller precisava descobrir a data que marcava o início da profecia. E ele chegou ao ano de 457 a.C. Daniel também diz que seriam dadas para o povo judeu 490 anos de oportunidades, ou seja, 70 semanas. Agora, a profecia é dividida pelo anjo de uma forma muito interessante. E eu queria que você acompanhasse comigo agora, Daniel, capítulo 9, leia agora o versículo 25 novamente. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quem é o ungido, o príncipe, aqui em Daniel capítulo 9? É o próprio Messias. Esta é uma profecia messiânica. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? Quando ele se torna o ungido de Deus. Lembram vocês em qual evento? Qual? No batismo. Quando Cristo é batizado, ele recebe o batismo do Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba. Estão lembrados disso? Então o texto está dizendo, vão se passar 7 semanas, aqui está, 7 semanas significam 49 anos. Depois vão se passar mais 62 semanas e nós chegaremos ao ungido, o príncipe. Por que é que o anjo dividiu a profecia em 3 etapas? Quando se passaram 7 semanas a partir de 457, nós chegamos ao ano 408. E o que aconteceu no ano 408? Terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém. Depois se passariam mais 62 semanas ou 434 anos. E nós chegamos ao ano 27. O que aconteceu no ano 27? Jesus Cristo foi batizado. Então, a profecia de Daniel, capítulo 9, marcava a data do batismo de Cristo. Ou seja, 69 semanas depois do decreto de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. No ano 27, Cristo foi batizado. Agora olha para o verso 27. Daniel 9, verso 27. Falando do Messias, o texto diz assim, ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. Quantos anos são? 7. Então veja, do ano 27, você soma mais 7. Nós vamos ao ano 34. Então, do ano 27 até o ano 34, é a semana de aliança que Jesus fez com o povo judeu. Mas, continua o texto, Daniel 9, 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu pergunto, o que é que fez Jesus que deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? O que ele fez? Ele próprio
morreu sobre a cruz e cumpriu assim todas as profecias do Antigo Testamento. E qual foi o ano da crucifixão de Jesus? 31, exatamente na metade da última semana. Então, Cristo foi batizado, 3 anos e meio ele foi crucificado, e 3 anos e meio nós chegamos ao limite de graça para o povo judeu, ano 34. E qual é o evento no ano 34 que assinala o fim da graça para o povo judeu? O apedrejamento de um diácono da igreja chamado Estevão. Abra sua Bíblia em Atos, olhe para o capítulo 7. Atos capítulo 7, página 733. Atos capítulo 7, páginas 732 e 733. Aqui você tem no capítulo 7 de Atos a defesa de Estevão. Quem é esse Estevão aqui? É um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E ele está pregando em nome de Jesus para que a nação de Israel se arrependa. E Estevão diz para eles: vocês devem se arrepender, porque vocês mataram o autor da vida. E o povo, ao invés de se arrepender, o que é que eles fizeram? Olhe na página seguinte, Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes se arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, fizeram o quê? O apedrejaram. Então Estevão diz para o povo judeu: vocês mataram o autor da vida, vocês devem se arrepender. O que faz o povo de Israel? Ao invés de se arrependerem e ouvir o chamado de Estevão, eles matam Estevão. Que ano que era isso? 34. Então, o que aconteceu exatamente no ano 34? Terminaram as 70 semanas ou 490 anos que Deus deu ao povo de Daniel, o povo judeu. Então, quando você olha para a Bíblia, você que está em casa nos assistindo, quando você olha para a palavra de Deus, no Antigo Testamento, o povo que Deus escolheu como propriedade peculiar foi o povo de Israel. Ser membro do povo de Deus no Antigo Testamento era ser israelita, ou por nascimento, ou então por circuncisão. Quem não era israelita podia se tornar israelita, servir ao Deus de Israel, passando pelo rito da circuncisão. Agora, esse povo, pela sua rebeldia, pelos seus pecados, recebeu um período de graça para arrependimento, 490 anos. Eles não se arrependeram. E quando eles apedrejam Estevão, eles estão selando o seu destino como nação. E a partir do ano 34 da era cristã, o povo de Israel deixa de ser a nação escolhida. Agora, Deus é tão perfeito no seu plano, olhe para Atos capítulo 7, versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Olha o verso 58. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse garoto aqui? Paulo, que tornou-se o apóstolo dos gentios. O homem que Deus usou para levar o evangelho para os gentios. Então perceba como a beleza da profecia. No exato momento em que está sendo selado o destino de Israel, que deixará de ser o povo de Deus, na mesma cena já está presente o homem que vai levar este evangelho agora para os gentios. E Paulo, quando escreve o livro de Romanos, ele declara que agora
não são povo de Deus os descendentes de Abraão, mas todo aquele que aceita Jesus como Salvador. É por isso que Paulo chama agora a igreja cristã de um novo Israel. Então, a partir do ano 34, Israel deixou de ser a nação escolhida. Os israelitas podem se salvar? Claro que podem. Todos eles têm salvação como indivíduos, mas não são mais o povo escolhido de Deus, porque rejeitaram o Messias e os mensageiros que o Messias havia enviado. E Jesus mesmo havia advertido o povo disso. Lembra da parábola do Senhor da vinha? O Senhor da vinha enviou mensageiros e eles não ouviram, enviou o seu próprio filho e eles mataram. A parábola da vinha falava do povo de Israel que estava prestes a rejeitar o Messias e matar o filho do dono da vinha, que era ele mesmo. Assim, meus amigos, o Evangelho foi estendido agora para os gentios. E sabe o que é que Paulo vai declarar em Colossenses 1, 23? Que nos dias dele, o Evangelho atingiu toda criatura debaixo do céu. Ou seja, o mundo conhecido foi evangelizado nos dias de Paulo, o apóstolo dos gentios. Miller entendeu essas coisas. Aí Miller chegou à seguinte conclusão: se até o ano 34 nós já viajamos 490 anos, o que é que nós precisamos fazer agora? Subtrair 490 de 2.300, que aponta para a volta de Jesus. E quando você pega 2.300 e subtrai 490, quantos anos ainda faltam para a purificação do santuário ou para a volta de Jesus, como Miller pensava? 1810. Se nós estamos no ano 34 e eu somo 1810, eu chego ao ano 1844. Foi assim que Guilherme Miller chegou a este ano e ele ensinava que Jesus voltaria nessa data. Você está entendendo agora o doce na boca de João? A mensagem de Daniel trouxe uma doçura para Miller e os seus seguidores chamados de milleritas. Todos esperavam Jesus voltar, só que Miller não marcou o dia exato em que isso aconteceria. Um outro homem, chamado Samuel Snow, fez várias pesquisas e chegou à seguinte conclusão: se a purificação do santuário em Israel era o dia de juízo e aponta para a volta de Cristo, eu tenho que encontrar em 1844 o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então, Samuel Snow pegou o dia da expiação no calendário judeu e tentou descobrir esse dia no ano de 1844, no nosso calendário, que é o gregoriano. E ele chegou ao dia 22 do mês de outubro. Então, Samuel Snow começou a pregar: no dia 22 de outubro de 1844, o santuário será purificado. Ou seja, Jesus voltará à terra. Esta mensagem trouxe uma grande euforia para milhares de pessoas no mundo inteiro. E as pessoas fizeram as pazes com os inimigos, vendiam seus bens e empregavam na pregação desta mensagem. As pessoas se prepararam para a volta de Jesus, como nunca antes havia acontecido. Mas quando chegou o dia 22 de outubro, o que aconteceu? Jesus não veio, não aconteceu nada. Então aquele doce na boca tornou-se agora amargo no estômago. A grande decepção do dia 22 de outubro de 1844 já estava profetizada em Apocalipse capítulo 10. O que aconteceu em seguida? Guilherme Miller, que esperou Cristo voltar, aí na sua fazenda, ele estava com alguns amigos e Jesus não voltou. Ele continuou esperando pela volta de Jesus e ele faleceu 5 anos depois. E aqui está uma foto da sepultura de Guilherme Miller perto de sua fazenda. Nós acreditamos de que esse homem foi muito sincero em tudo que ele conhecia. E o único erro que Miller cometeu foi crer
como criam as pessoas da sua época, que a purificação do santuário apontava para a volta de Jesus. No dia seguinte, que foi o dia 23 de outubro, Irã Edson, um outro milerita, estava passando por meio de um milharal, quando ele teve uma visão. E nesta visão ele viu Cristo passando do primeiro compartimento do santuário celestial para o segundo compartimento. Quando ele teve essa visão, ele então chegou à seguinte conclusão: 22 de outubro de 1844 não é a volta de Jesus, mas é o início de uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. E eles voltaram-se para a Bíblia e eles descobriram o seguinte: o sacerdote todo dia não entrava no primeiro compartimento para perdoar pecados? O sumo sacerdote não entrava no Santíssimo uma vez por ano para executar juízo? Então, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus não voltaria, mas ele passaria para o segundo compartimento e começaria agora uma fase de julgamento. E é depois dessa fase de julgamento que ele voltará à terra. Assim eles compreenderam de que o juízo de Deus começou no dia 22 de outubro de 1844. E chegamos então ao último verso do capítulo, versículo 11. O que diz Apocalipse 10, verso 11? Então me disseram para João, depois do desapontamento, depois da experiência amarga, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, os mileritas decepcionados se viram agora como um movimento profético. Nós temos que continuar a profetizar. Profetizar o quê? Que na data 22 de outubro Jesus não voltaria como nós pensávamos, mas que ele daria início ao juízo no céu. E após esse juízo, ele voltará à terra para dar a recompensa a cada um segundo suas obras. Estes que continuaram a estudar a Bíblia, organizaram então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é aqui que tem a sua origem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge no dia 22 de outubro de 1844, como resultado do grande desapontamento profetizado em Apocalipse capítulo 10 e em Daniel capítulo 8. Por isso os adventistas se veem como um movimento profético. E qual é a mensagem que nós temos para pregar? É a mensagem da breve volta de Cristo. Não na data como os mileritas pensavam, mas agora no final do juízo. Ou seja, quando Cristo voltar a essa terra, ele virá para trazer a sua recompensa. No mês de maio de 1863, a igreja recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja, por ser uma comunidade de crentes. Adventista, por pregar a breve volta de Jesus. E do sétimo dia, por santificar o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Assim, meus amigos, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com uma missão. É necessário que ainda profetizes. O que é que faz a Novo Tempo? O que é que faz o Bíblia Fácil? Nós estamos aqui para profetizar. Profetizar o quê? Que Jesus está voltando. Eles estavam certos na data. Era o dia 22 de outubro de 1844. Mas eles estavam errados quanto ao evento. Não era a volta de Cristo, mas o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial, ao findar do qual ele voltará à terra para dar a recompensa aos salvos e trazer a destruição aos perdidos. Por isso, eu e você estamos vivendo no dia escatológico da expiação. Começou em 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando se encerrar o período de graça para a humanidade. E Apocalipse 22, 11 fala sobre esse período, quando encerra esse momento da graça. E lá diz: continue o injusto na prática da injustiça,
o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. A Igreja Adventista não nasceu de uma briga de pastores. Não nasceu de uma divergência teológica. Não nasceu por acaso. Ela nasceu por uma profecia bíblica. E em Daniel 8 e 9 e em Apocalipse 10, nós temos a certidão de nascimento da Igreja Adventista. E qual é a nossa missão profética? Preparar um povo para a volta de Jesus, anunciando que Ele está voltando. Nós ouviremos uma música agora por Dilson e Débora. E essa música dirá que em nossa geração nós veremos o Senhor voltar. Eu pergunto, é desejo do seu coração ver Cristo voltando em glória e majestade? Pense nisso enquanto ouviremos agora essa canção. Eu sempre olhei pro céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que este mundo voltaria. Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os filhos ter sempre viva a certeza, viva a certeza. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir.
nossa geração vai ver a volta do Senhor. Já pensou? Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. Não depende da sua vontade. Ele vai voltar, porque Ele planejou voltar. Agora você já imaginou a tragédia de quem não se preparar, perder o céu, perder a vida eterna, perder tudo que Deus está preparando, que vai ser entregue agora quando Ele voltar? Por outro lado, já pensou a alegria daqueles que se prepararem? Receber das mãos de Cristo a coroa da vitória? Receber a vida eterna? Se encontrar com as pessoas que nós amamos e que a morte levou? Nos serão devolvidas para sempre? Nunca mais termos sofrimento? Nunca mais sentirmos dor? Nunca mais ficarmos doentes? Nunca mais derramarmos uma lágrima? Jesus está voltando. Essa é a grande mensagem da Igreja Adventista. Para você que está nos assistindo, para vocês que estão aqui. E nós só temos um desejo, é que todos nós estejamos prontos para aquele glorioso dia. Por isso, tome a decisão agora de se preparar para a volta de Jesus. Nos próximos programas, você vai entender o que você precisa fazer para estar pronto para esse dia. Por ora, entregue seu coração a Cristo e ore comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos na breve volta de Jesus. Ajuda-nos a fazer o devido preparo para te receber em glória e majestade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia. Semana que vem nos encontraremos para entender Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas mártires. Eu espero você.